Boa tarde, pessoal. Me chamo Yuri, eu vou fazer a minha apresentação aqui da Meta 2. Nosso trabalho, então, é o Structure Robot, que é um framework de mapeamento de linguagem natural no movimento robótico, que a gente não utiliza nenhum modelo cinemático ou assim, um modelo previamente construído para o nosso trabalho. É orientado pela professora Esther. A gente sabe que a comunicação eficiente entre dispositivos móveis, no caso a robótica, tem sido uma grande pesquisa nos últimos anos, mas não somente a robótica, como todo dispositivo móvel, ou seja, como que a gente sabe que o celular vai responder adequadamente à instrução que a gente dá para ele. Ou seja, existe um problema de comunicação entre nós, humanos, e esses dispositivos. A forma mais comum e fácil de fazer essa comunicação é via linguagem natural. Afinal, a gente utiliza ela todos os dias. E nesse sentido, então, entre os modelos de processamento de linguagem natural. Como que esses modelos podem ser capazes de entender o que a gente está falando e gerar comandos para controlar esses dispositivos? No nosso caso, então, a gente tem mais um desafio, que é o modelo desse dispositivo. Ou seja, no caso da robótica, a gente tem a cinemática desse robô, e na maioria dos trabalhos que a gente fez a nossa pesquisa, essa cinemática ela já é construída. Ou seja, os algoritmos simplesmente se utilizam de um modelo previamente construído e constroem os seus algoritmos em cima deles. No nosso caso, a gente não está aprendendo essa cinemática a priori, a gente aprende tudo junto, juntamente com a linguagem, as instruções e o modelo do robô. Quando esses sistemas eles são capazes de funcionar, eles ainda assim apresentam muitos desafios, que é o que a gente chama de distúrbios fora da distribuição. Ou seja, se algo que ele não viu em treinamento aparece durante o teste, eles falham. Isso é um problema muito grande, principalmente quando a gente tem que colocar esses dispositivos na mão do público. Então, uma forma que o pessoal está utilizando e solucionando, tentando solucionar esse tipo de problema, é utilizando Reinforcement Learning. Ou seja, o Reinforcement Learning é capaz de, através de rewards, fazer um alinhamento entre as expectativas do usuário e o resultado que esse sistema vai dar. Inclusive, a OpenAI está utilizando um dos algoritmos, que é o PPO, que a gente utiliza nesse trabalho também, para fazer um mapeamento, um pareamento, um alinhamento entre a linguagem natural e o resultado do sistema. A gente também tem como objetivo explorar os espaços latentes desses grandes modelos de linguagem, porque eles provêm uma forma rica de prover generalização para esses sistemas que sofrem de distúrbios fora da distribuição. Então a gente vai explorar o papel também da linguagem de funcionar como de uma forma simbólica, ou seja, a gente também tem a questão do neurosimbólico e a linguagem não deixa de ser conjunto de símbolos. E para isso, então, a gente propõe um nosso framework, que é o Structure Robot, que é um framework fim a fim, que utiliza o Reinforcement Learning para mapear instruções de linguagem natural no movimento robótico. O objetivo do trabalho, então, é construir esse framework, utilizando algoritmos de Reinforcement Learning, avaliar a representação que esses sistemas provê para nós, ou seja, em termos da política aprendida, explorar estratégias para fazer generalização, porque normalmente os ambientes robóticos eles são complexos e fracamente estruturados. Investigar também a possibilidade de fazer transfer learning entre domínios, ou seja, na linha do aprendizado intrínseco, em que se aprende um modelo de mundo e esse modelo pode servir para diferentes tipos de tarefas ou domínios. E comparar também a performance desses modelos com a literatura e em relação a esses modelos que estão surgindo ultimamente. Então a gente tem algumas hipóteses aqui que eu vou falar rapidinho. A primeira hipótese é qual é a habilidade desse sistema que utiliza a linguagem de instrução natural de fazer uma correspondência entre o movimento robótico. Ou seja, qual a relação entre tokens e o movimento das juntas. Por exemplo, uma instrução de pegar vai mover os braços, enquanto que uma instrução de caminhar vai mover as pernas. Ou seja, existe uma correspondência.
Hipótese 2, como que esses modelos robóticos podem ser melhorados através do tempo via técnicas de reinforcement learning pela provisão de rewards adequados. Então essa é uma parte também muito delicada. E a multimodalidade, ou seja, como que imagens, instruções, propriocepção impactam no resultado da política. Quarta hipótese, o mapeamento entre a linguagem e o movimento permite generalizar para novas tarefas e domínios? Ou seja, existe uma política que permita o agente a fazer mais tarefas sem ter que ficar fazendo fine tuning a todo instante? E a quinta hipótese é se esses agentes robóticos treinados por reinforcement learning podem aprender políticas que melhor alinham, então, a instrução que ele recebe com o resultado que ele dá de resposta. Então, uma breve introdução ao reinforcement learning. Ele é um paradigma que está surgindo ou ficando mais comum nos últimos anos, porque antigamente se utilizava muito para jogar jogos de Atari. Isso também era uma crítica que o reinforcement learning sempre recebeu. E nos últimos tempos, graças ao OpenAI, a gente tem visto uma aplicação muito legal do reinforcement learning, que é fazer esse alinhamento entre as intenções e a resposta do sistema. O reinforcement learning ele é composto basicamente de dois componentes, o agente e o ambiente, ou seja, o agente interage com esse ambiente através de ações e recebe estados e rewards como um feedback, ou seja, é um sistema em malha fechada, cujo sinal de controle que vai levar ao aprendizado da política é o retorno. Então, o retorno é uma sequência de rewards que esse agente recebe do ambiente, descontado no tempo. Esses sistemas eles são modelados com cadeias markovianas, em que existem probabilidades de transição entre esses estados. A política ela é essa probabilidade, uma distribuição de probabilidade, que dado um estado, eu vou ter uma probabilidade de executar uma ação. Então, é isso que o agente aprende, ou seja, é isso que está representado nos pesos da rede neural. No nosso caso, então, a gente utilizou um simulador, que é o Coppelia. Ele é um simulador bastante comum em pesquisas científicas, ele traz bastante realismo na questão da física. E esse é o robô. Ele é um robô que é chamado de Now. Esse robô ele tem juntas nos braços, nos dedos, nas pernas. No nosso caso, a gente utiliza só a parte superior dele, ou seja, os braços e os dedos. Isso corresponde a 26 juntas. Então, cada inferência que é feita desse modelo sai 26 números. Então, isso é uma complexidade grande do nosso sistema. E aqui tem um protocolo que a gente adaptou para fazer a generalização. Ou seja, generalização OAD ela é medida de acordo com quanto mais eu me afasto da distribuição vice-treinamento. Então, no nosso caso, a gente começa com um deslocamento curto, ou seja, mudando apenas a posição dos objetos. Depois, introduzimos novos objetos que não foram vistos. E, por último, novas tarefas. Então, novas tarefas e novos domínios, eles seriam o grau mais distante em termos de generalização OAD. O nosso simulador aqui, como que ele é construído? Primeiro a gente faz um setup da cena do simulador, colocando o robô, criando os objetos e configurando o tamanho e cor. Depois a gente faz um setup do set instrucional, ou seja, quais são as instruções que vão compor, ou seja, quais instruções o robô vai ter à disposição para ele executar. E depois faz o setup do Reward Generator, que é o que vai dar a recompensa se o robô executar adequadamente a instrução. Então, assim, a gente cria nosso agente, primeiro o sistema visual, depois eu vou explicar em mais detalhes, mas cria o sistema visual, cria o sistema de linguagem, cria o sistema de propriocepção, integra tudo isso, faz o treinamento, tudo em conjunto com o PPO, e o PPO é composto de duas redes, tem o crítico e o Hector, faz uma busca de hiperparâmetros e depois treina, coleta e valida o agente. Alguns resultados que a gente tem, que a professora Esther já falou brevemente, então vamos concentrar mais na arquitetura. A arquitetura ela é composta de dois blocos. O primeiro é o ambiente. Esse ambiente, então, a gente adaptou ele para o nosso contexto,
que é assim, a gente tem 3 partes dentro do ambiente, que é o set instrucional, onde as instruções vão ser colocadas. A gente tem o robô, que é o que vai de fato executar essas instruções. Nele tem os sensores, tem os atuadores, e tem o reward generator, que vai receber tanto a instrução que foi amostrada do set instrucional, como informações do robô, ou seja, posições das juntas, sensores de força, tudo que corresponde à própria percepção desse robô. O reward generator, então, vai decidir se a instrução foi executada adequadamente ou não. Caso tenha sido executada adequadamente, ele fornece o reward para a gente. Então, esse é o nosso setup do ambiente. O espaço de observações é composto pela instrução e por 2 imagens. Essas imagens são uma vista superior e uma vista de frente da cena. E o espaço de estados, então, são 3 observações consecutivas. Ou seja, para a gente não ter aquele problema do perceptualizing, que você não sabe se o braço está vindo ou está indo. Então, a gente faz uma sequência de observações. O agente, ele é composto por 2 módulos, que é o módulo de linguagem, que vai receber a instrução e vai processar, o módulo perceptual, que vai receber a imagem e as informações de propriocepção, vai fazer também a extração de features, de uma forma muito parecida com o encoder, vai gerar informações para o Hector e para o crítico. O crítico vai gerar o Hector vai gerar o vetor de 26 posições, que vão ser jogadas para a junta, e o crítico vai me dar o valor daquele estado. Ou seja, é bom o lugar que eu estou indo ou não é? Então, isso serve para a gente fazer o treinamento do PPO. Então, a gente usa o PPO porque o PPO é um algoritmo bastante robusto. E no contexto da robótica, isso é muito importante porque sistemas robóticos têm uma tendência de ter uma catástrofe da política. Ou seja, começam aprendendo, de repente esquecem tudo, não conseguem fazer mais nada. Então, o PPO garante que a política seja atualizada próximo da política anterior. Então, eu evito grandes deslocamentos na aplicação desses gradientes, vamos dizer assim. Então, o sistema completo. Então, o agente se comunica com o ambiente através de ações, recebe o próximo estado e a reward. A gente fez 3 experimentos para verificar se esse framework realmente funcionava. Então, o primeiro deles foi apenas seguir uma instrução, ou seja, consegue extrair informações visuais, consegue processar essa instrução. Então, a gente colocou uma instrução de tocar no cubo azul, conseguiu aprender, a gente mede através do reward acumulado. Então, a gente vê que o sistema conseguiu aprender e a gente rapidamente já passou para o próximo, que é vamos colocar então 3 instruções. Então, a gente colocou para tocar nos 3 cubos que estão mostrados, né? Cubo azul, verde e vermelho. Então, aqui o treinamento demorou muito mais, ou seja, já estamos em 2 milhões de steps, e a gente consegue ver que houve aprendizado. Quando a gente vai ver o resultado em termos qualitativos, a gente vê que ele consegue tocar no cubo azul, cubo verde ele toca com algum ruído, ou seja, tem uma certa dificuldade, e no cubo vermelho ele não consegue tocar. Aí a gente começou com a hipótese do porquê que ele não toca no cubo vermelho. Talvez porque está muito distante, tem que fazer um movimento muito amplo. Então a gente foi investigando. O que a gente fez? A gente colocou a própria percepção agora. Então agora o robô ele sabe onde os braços estão. Antes a gente só tinha a imagem e as instruções. Então com a própria percepção, agora a gente está lendo o vetor de 26 posições do estado anterior. Modificamos também a cena para deixar os cubos de uma certa forma mais igualitário, para que ele possa, durante o início do treinamento, tocar nesses cubos de uma forma sem privilegiar um cubo ou outro, não é? A gente vê que o robô conseguiu aprender uma política e de forma qualitativa a gente vê que ele consegue tocar no cubo azul, ele toca no cubo verde e ele toca também no cubo vermelho. Mas devido a essa complexidade que é você fazer essa predição desse vetor de movimentos, porque assim, ele faz
uma trajetória de 32 predições. Para cada trajetória, tem que predizer 26 números. Então, a gente pode ter aqui uma matriz de 32 por 26 que ele tem que prever para poder fazer o movimento completo. E isso é bem diferente do que os trabalhos estão fazendo hoje, que é só fazer o pick and place, ou seja, faz previsão de apenas 2 números, 4 números no caso, porque é um sistema aqui de... olha aí, 2 aqui. Então, assim, conseguiu tocar, e a gente está partindo agora para os próximos passos, que é introduzir os grandes modelos de linguagem, investigar esses espaços latentes, para verificar, por exemplo, se essas instruções, por exemplo, uma instrução que seja sinônima de outra, ele consegue executar da mesma forma? Porque, em teoria, está mapeado no mesmo lugar, lá no espaço latente. Então, a gente pode explorar coisas assim. Questão de adicionar novos objetos, questão da modalidade linguística, espaço latente dos LLMs, affordance learning, que é uma área importante da robótica, que é aprender utilidades para os objetos, ou seja, esses objetos estão sendo usados de que forma para que consiga descobrir novos comportamentos. Questão da reward function aqui também é uma parte importante, porque a gente hoje tem que modelar a reward function, e isso acaba sendo acaba se tornando complexo a depender do nível de dificuldade da tarefa. Então, uma solução é fazer um pré-treinamento com aprendizado intrínseco, ou seja, fazer esse agente construir um modelo de mundo e depois utilizar esse modelo de mundo e apenas refinar para as tarefas que a gente quer, que é o trabalho que a Lana está fazendo com a supervisão da professora Esther, que é justamente fazer esse robô predizer, sonhar com o próximo frame. E é a partir dessa inferência do próximo estado, a gente consegue fazer um aprendizado de certa forma não supervisionado, no reinforcement learning. Obrigado, pessoal. Obrigado, Yuri. Excelente apresentação. Alguma pergunta, pessoal? Primeiro, como é o seu nome? É Yuri. Yuri, obrigado, Yuri. Yuri, você pode colocar naquela animação, você disse que o robô não conseguiu tocar no cubo vermelho? Acho que os cubos estão em linha, né? Estão em linha, isso. Assim, no vídeo, ele movimenta o cubo, né? Ele não toca com os dedos, mas ele encosta o... Não sei se pode chamar de braço, mas enfim, aquela parte ali, né? Toca com o dedinho. Isso. Eu não sei se você chegou a estudar, né, a fundo o problema aqui. Será que ele não está interpretando a frase de uma forma mais ampla, em vez de tocar com os dedos, tocar com... movimentar esse objeto? A sua função você tem um cálculo de... não é loss nesse caso, né? É o seu crítico, como você chama? A gente modela a função de reward. De reward. Isso. Você verificou se a função de reward ela estava te retornando um valor alto? É que assim, o reward ele é dado por step. Então, por exemplo, se ele tocou com o dedinho em um frame, ele ganha 1 ponto só de reward. Por isso que ele tem a tendência de ficar segurando, porque aí ele ganha reward durante toda a trajetória. Então você já codificou no seu reward e encostar com os dedos mesmo. Isso, eu detecto a colisão. Entendi. Isso. Então, agradecer de novo a apresentação do Yuri. Muito obrigado, Yuri.